Amados, com a graça de Deus, chegamos ao 17º e último encontro, tratando da primeira carta do apóstolo João. E hoje vou começar a ler com vocês a partir do capítulo 5, o versículo 13. Vamos ler o 13 e o 14 a princípio. Então João começa a falar para a gente o seguinte: esta é a confiança que temos para com ele. Ok, que confiança? É que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Opa, informações importantes para nós aqui. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade dele, ele nos ouve. E no versículo 14 ele completa: e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, vamos tentar entender o que ele queria dizer com a gente com isso aqui. Primeira coisa, ele está destacando aqui a importância da oração. A oração é extremamente importante na vida do cristão. Por mais simples que ela pareça ser, a oração é extremamente importante. Tem um amigo que já faleceu, ele era piloto da Força Aérea, e ele falava para mim nos encontros que nós tínhamos na igreja, falava: Maia, o perigo da oração é que Deus ouve. Então, se existe algum perigo na sua oração, meu irmão, é que Deus ouve. Então, cuidado com o que você está orando. Essa era a informação que eu tinha desse meu irmão. E o que eu estou recebendo de Pedro agora, ou desculpa, de João agora, é a informação de que a oração que nós devemos fazer é a oração que nos apresenta submissos à vontade de Deus. Então, nós temos que ser submissos à vontade de Deus até na oração. É isso que João está falando por aqui. Nós não devemos impor a Deus a nossa vontade. Isso é errado. João está ensinando que não é certo determinar nada a Deus. E ele é soberano, ele é senhorio, ele é o senhor de tudo. Então nós nunca podemos, como servos, impor a Deus alguma coisa. E na verdade, algumas orações que eu escuto por aí praticamente joga Deus na parede, confronta ele com a palavra dele mesmo, força uma situação que não é isso que João está ensinando para a gente aqui. É a vontade de Deus tem que ser feita tanto no céu quanto na terra. E não a vontade do homem prevalecendo, seja lá onde for. A oração é sim uma ferramenta poderosa para que a vontade de Deus prevaleça. Então João ensina para a gente. Ele está aqui reforçando o que ele apresentou no Evangelho. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 13, João já tinha escrito que Jesus falou: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei. Assim, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, o próprio Jesus já tinha reportado, tinha falado isso, João escreveu, deixou claro para a gente no Evangelho, que se pedirmos uma coisa em nome de Jesus, vai ser feita para a glorificação do Pai. Não é para que eu me prevaleça, a minha pessoa, o meu ser se saia bem, mas é para que o Pai seja glorificado. Esse é o propósito da oração. Quando pedirdes em meu nome, isso eu farei. Qual o propósito? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Também no Evangelho de João, no capítulo 15, versos de 7 em diante, você vai ler o seguinte: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, é Jesus falando, pedireis o que quiseres e vos será feito. Vou repetir. Você vai pedir o que você quiser e vos será feito. E normalmente as pessoas param a leitura desse texto nesse ponto. Aqui está o que me interessa. Aqui está o que eu quero. E se eu pedir o que eu quiser, vai ser feito. Já pensou como seria bom viver assim? Se eu pedisse o que eu quisesse, será feito? Isso é porque não leu a sequência desse texto. A sequência do texto diz o seguinte: se permanecerem em mim, tem uma condição. E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Na sequência, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, tem que ler a sequência toda. Você vai pedir o que você quiser e vai ser feito para que o Pai seja glorificado. Não é para que nós nos sonhamos bem, para que nossos problemas todos sejam sanados e tudo corra bem com a gente. As coisas acontecem em nós para quê? Para que o Pai seja glorificado. E aí nós vamos ver que nós somos realmente discípulo dele. Quando nós nos submetemos à vontade dele. Essa é a função de um discípulo.
Não é o discípulo que impõe ao mestre o que ele quer. É o discípulo que aceita fazer a vontade do mestre. É isso que Jesus estava falando aqui. Mas não, a gente para só naquela parte. Ele pedireis o que quiser e vos será feito. E fica por aqui mesmo. E aí, muita gente pede, 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 não recebe e começa até a apostatar da fé. Mas você pode estar pensando assim, então, meu irmão, você está dizendo para mim que eu não devo orar porque eu preciso? Eu não devo orar pelos meus tormentos, pelas minhas dificuldades, pelas minhas enfermidades, que eu não devo orar por isso? É isso que está dizendo para mim? Então eu vou te responder usando as palavras de Jesus, que está escrito em Mateus, capítulo 6, verso 33. O Senhor Jesus fala assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É Jesus que fala. Olha, não inverte a ordem, não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque entender a justiça de Deus realizada no Calvário, na vida de Jesus. Tenta entender a justiça de Deus, tenta buscar o reino de Deus. Que quando você estiver buscando o reino de Deus, entendendo a justiça de Deus, todas essas coisas, as suas aflições, as suas enfermidades, os seus tormentos, as suas preocupações, vão ser resolvidas. Essa é a colocação que Jesus colocou. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas, na sequência, lhes serão acrescentadas. Mas muitos vão dizer, eu oro, 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 e nada acontece, nada muda. Aí eu vou te responder usando as palavras de Tiago, o apóstolo Tiago. Na sua carta, lá no capítulo 4, verso 3, ele fala assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, Tiago fala, você está pedindo, não está recebendo, você está pedindo mal, porque a sua intenção é satisfazer os seus prazeres. É só fazer o que você te interessa, o que você quer. Você esquece que você é um discípulo, você esquece que você é um servo, você esquece que tem que fazer a vontade do seu Senhor. Aí João continua. João vai falar para a gente assim, essa é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É um grande problema que existe, é que muitos não sabem ou não querem saber qual é a vontade de Deus. Por quê? O João está falando, se pedimos alguma coisa segundo a vontade dele, a vontade de meu Deus. E eu estou falando para você que um grande problema é que muitos não sabem ou não querem saber qual é a vontade de Deus. Muitos se chegam para Deus querendo satisfazer a sua vontade, os seus interesses. Olha, a pedra está no meu sapato, eu quero que o Senhor tire a pedra do meu sapato. E muitos chegam a Deus já impondo, já determinando, já exigindo, já se colocando na posição autoritária de mandar em Deus para que Deus resolva o problema. E João está falando que nós temos que pedir uma coisa segundo a vontade dele, aí ele nos ouve. É isso que acontece muitas vezes. Eu quero fazer a minha vontade. Daí, meu irmão, daí a importância do Evangelho. Daí a importância de nós temos 4 evangelhos. Temos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. São 4 evangelhos. Para quê? Para que a gente possa descobrir no Evangelho qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que nós temos 4 evangelhos. Para que você possa buscar ali e entender qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a sua vida. Aí João continua falando para a gente, no versículo 14. Ele coloca assim, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Quando oramos a Deus, buscamos fazer a vontade dele. E quando você busca fazer a vontade dele, pode estar certo que seus objetivos vão ser atendidos, que Deus vai te ouvir. Experimente fazer isso na sua vida. Experimente, de repente, se você já não faz, orar a Deus no sentido de que a vontade dele se complete na sua vida. Se materialize em você, na sua existência. Que a vontade de Deus seja perfeita na sua vida. Você vai ver que coisas vão acontecer e serão coisas excelentes. Aí João agora passa a tratar da intercessão entre irmãos. Agora ele começa a falar da intercessão entre os irmãos. E coloca isso em versículo 16. Se alguém vir, olhar e ver a seu irmão cometer um pecado, não para a morte, pedirá a Deus, que lhe dará vida, aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por isso eu digo que não rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, o que é o pecado para a morte?
Para poder entender o que João quer dizer, nós temos que entender primeiro o que é o pecado para a morte. Então lembre-se, João está lutando contra heresias que desacreditavam a divindade de Jesus. Hereges estavam se levantando no seio da igreja primitiva para dizer que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus não era Deus, que ele era apenas uma criatura de Deus, que Jesus era um homem comum que foi incorporado pelo Espírito Santo no batismo, deixado sozinho a partir do Getsêmani e foi para a cruz sozinho, que Jesus era um tipo de fantasma, que ele não tinha um corpo físico. Essas ideias estavam aparecendo e estavam balançando a igreja. Então eu posso deduzir que o pecado para a morte que João estava se referindo nesse contexto era aquele que negava a divindade de Jesus. Era aquele que negava ser Jesus o Cristo, que deturpavam a verdade do Evangelho. Esse pecado, sem dúvida, é para a morte. Quem tem Jesus tem a vida. Por isso João escreveu nesse mesmo capítulo, no versículo 12, nós vimos no encontro passado, que ele fala assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então essa é a chave. Jesus Cristo é a vida, ele é o Filho de Deus. E João está agora defendendo para nós o valor da intercessão, já que agora você entendeu o que é um pecado para a morte, e o que é um pecado que não é para a morte, ele vai mostrar agora o poder da intercessão. Em outras palavras, se aquela pessoa ela está afirmando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é o Messias, que ele é o Salvador, e essa pessoa comete um pecado, esse pecado pode ser entendido como um descuido, um acidente. Mas se a pessoa luta em dizer que Jesus não é o Messias, que Jesus é um grande profeta, que Jesus é um mestre iluminado, que é um espírito de luz, que Jesus não encarnou, que Jesus não ressuscitou. Se alguém fala isso e afirma isso, isso é um pecado para a morte. Esse é um pecado que não tem perdão. Esse é um pecado difícil. Então ele está falando agora para a gente aqui o poder da intercessão. Aí ele escreveu no versículo 16: se alguém vir, olhar e ver, o seu irmão cometeu um pecado que não é para a morte, aí vai pedir a Deus, pede a Deus, intercede junto a Deus, que lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Então, quando o irmão cair num pecado qualquer, os demais não devem condenar, mas sim interceder em oração, em súplica a Deus pela vida do irmão que caiu. Nós somos intercessores, nós não somos juízes. Nós estamos aqui para interceder um pelos outros. É que o apóstolo está ensinando para a gente. Então, na verdade, nós precisamos orar muito uns pelos outros, porque todos nós somos pecadores, sem exceção. Não há um justo sequer, não há sequer um. Eu careço das orações de vocês, na justa medida que vocês carecem das minhas orações. Precisamos interceder sempre uns pelos outros, não só pedindo perdão a Jesus pelas nossas faltas, mas principalmente suplicando que a vontade dele se cumpra em nossas vidas. Aí João vai continuar, versículo 18: sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Temos uma diferença aqui que a gente precisa entender. O que é nascido de Deus e aquele que nasceu de Deus. Tem uma diferença bem grande aqui que a gente precisa entender. Quem é nascido de Deus? Quem é nascido de Deus é o cristão. É aquele que ouviu a mensagem do Evangelho, aceitou a Cristo como seu Messias, como seu Salvador, busca fazer a vontade do Senhor, estuda no Evangelho a vida de Cristo, a vontade de Cristo e começa a cumprir, a obedecer à vontade de Deus, de Jesus em sua vida, que aceita a salvação em Cristo Jesus. Esse é aquele que é nascido de Deus, regenerado, nasceu de novo em Deus. E esse que nasceu em Cristo, nasceu novamente agora, na graça do Senhor, não vive na prática do pecado. O pecado passa a ser um acidente, eu já falei, mas não vive buscando cometer o pecado. Muito bem, esse é aquele que é nascido de Deus. E aquele que nasceu de Deus? Se você tiver curiosidade de olhar na sua Bíblia, você vai ver que aquele está com letra maiúscula, A maiúsculo.
porque aquele que nasceu é Jesus. Olha que interessante. Então, aquele que nasceu de Deus, quem é aquele que nasceu de Deus? Jesus. Guarda os que são nascidos de Deus. Quem são os nascidos de Deus? Os cristãos. E o maligno não lhes toca. Então, olha como é que João coloca para a gente. Aquele que nasceu de Deus, Jesus. Então ele está lutando. Até o final ele está lutando. Quem nasceu de Deus? Jesus. É que guarda aqueles que são nascidos de Deus. Ou seja, aqueles que aceitaram a Cristo. E para esses, o maligno não lhes toca. Não somos nós que nos guardamos a nós mesmos do maligno. É Jesus que nos guarda do maligno. Aquele que nasceu de Deus guarda todos aqueles que são nascidos de Deus. Essa é a ideia que o apóstolo está pregando para a gente aqui. Precisamos ser guardados porque nós estamos ainda na carne. Nós não estamos ainda imunes às tentações. Ó, 1 de Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, Pedro já fala para a gente, cuidado, vigie, seja sóbrio, teu inimigo está aí, ele não foi embora não. E João fala para a gente, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, na sequência da carta. Então ele fala, nós já sabemos que nós somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então o maligno não detém o cristão. Entretanto, o mundo está cada vez mais entregue a Satanás e seus demônios. Enquanto o mundo está nas mãos de Satanás, o cristão está nas mãos de Jesus. É o que o apóstolo está falando para a gente. O que é nascido de Deus, o que nasceu de Deus, guarda aqueles que são nascidos de Deus. Então João vai encerrar agora a sua primeira epístola. E vamos botar assim, no epílogo, no final, ele ainda faz duas advertências. Ele faz uma afirmação e uma advertência. A primeira coisa, ele afirma que Jesus é verdadeiramente Deus. E depois dá um alerta para a gente com relação a ídolos. Olha como ele escreveu no versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aí ele encerra aqui a carta. Então, ele, até o último momento, até o finalzinho, ele está batendo aquela mesma tecla. Jesus Cristo é Filho de Deus. Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Ele está batendo até o momento e não podia ser diferente disso. A luta desse apóstolo contra as ideias gnósticas era muito acirrada, era muito severa. E ele fala, fica com Jesus Cristo, ele é o verdadeiro e ele que te concede vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e também é a vida eterna. Não existe vida eterna fora de Jesus Cristo. Mesmo afirmando que sabemos quem é Jesus, aí João nos adverte, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Afastem-se daquelas coisas que estejam atrapalhando a sua comunhão com Deus. E isso aqui, meu irmão, é extremamente pessoal. Só você sabe o que atrapalha a sua comunhão com Deus. Só você sabe o que pode estar atrapalhando a sua comunhão com Deus. Se existe alguma coisa que esteja atrapalhando a sua comunhão com Deus, só você sabe. O que será que o maligno tem oferecido a nós no século XXI que tem nos afastado do amor de Deus? Porque ele continua ao redor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Ele continua. As artimanhas, as estratégias continuam. E o que será que de repente ele pode estar oferecendo a nós, igrejas de Cristo do século XXI, que possa estar nos afastando do verdadeiro Jesus? Essa resposta é muito pessoal. Terminamos assim o estudo da primeira epístola de João, sendo alertados pelo apóstolo João, que nós precisamos entender que nós estamos sendo guardados por Jesus. Mas o mundo inteiro ao nosso redor jaz no maligno. Que nós devemos nos acautelar dos ídolos, das guloseimas que Satanás pode estar oferecendo a cada um de nós para nos afastar do verdadeiro Jesus, da vida eterna. Paro por aqui. Se Deus nos permitir, em breve voltaremos com o estudo da segunda epístola de João. Fiquem todos com Deus. Até lá.